A clássica história aqui, mais uma vez abordada, em todos seus meandros, na clássica volta à casa que todos conhecem da literatura. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica do novo filme A Odisseia de Christopher Nolan. Bom, a Odisseia conta a história de a Odisseia mesmo, aquela que todos conhecemos. Odisseu vai para Troia, guerreia lá por tempos e tempos, até que ele precisa voltar para sua casa. Entretanto, a maré não é tão boa consigo. Tudo o leva a crer que Odisseu não vai voltar e ele fica nessa jornada por mais anos e mais anos ainda. Será que Odisseu conseguirá voltar para sua casa natal e retomar o seu trono ou será que não? Bom, temos aqui a crítica do filme, suponho eu, que mais aguardado do ano. Já pude assistir a Odisseia, eu pude, né, justamente assistir esse filme do Nolan. Nolan esse que todos gostam muito, majoritariamente, né? Eu tenho certas ressalvas com alguns dos seus filmes, eu gosto muito de outros. Oppenheimer, por exemplo, eu acho que foi um dos picos da sua carreira. E aqui temos a Odisseia, temos esse conto que vai inspirar toda a filmografia do Nolan, antes dele mesmo filmar, né? São sempre jornadas de pessoas que ficam longe de sua casa e por causa de uma jornada, qualquer coisa desse tipo, e precisam retomar o seu lugar. Né? Praticamente toda a filmografia do Nolan conta essa história, e aqui finalmente ele justamente incorpora isso, essa odisseia, em todo o seu retrato, em toda a sua atmosfera, em todos os seus personagens, em todo o seu apego. Finalmente ele coloca isso na sua filmografia através da sua direção essa que tem seus picos e também tem certos desleixos, diria eu. Eu vou começar aqui a crítica falando do que eu achei interessante na obra, do que eu gostei de fato, enfim. Eu acho que a Odisseia tem um segundo ato fenomenal. Eu não vou mentir, eu gostei muito de como o Nolan arquitetou essa jornada, porque ao invés dele tentar fazer uma narrativa totalmente com foco quase linear, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra. Não, aqui Nolan coloca esses mini contos, essas pequenas trajetórias daquele mundo antigo através do Odisseu. Ou seja, não temos aqui uma narrativa épica, expansionista, coisas assim. Até temos esse épico, mas ele é muito mais intimista do que se pensa. O Nolan, ele vai gravar aqui os seus personagens, vai filmar eles de uma maneira extremamente aberta, focando nesses cenários, evocando no espectador, no público, essa ideia de um ambiente antigo, onde a beleza do mundo contrasta com o humano. Ou seja, os personagens aqui estão à mercê desses deuses, dessa natureza que está sempre se impondo a eles, e eles estão sempre sozinhos em cena, mesmo estando juntos, né? É como se eles estivessem sendo abordados por esse mundo gigantesco, vivendo suas mini histórias, né? Seus pequenos relatos sobre o que aquele mundo representa para eles, e seus relatos, inclusive, bem épicos, bem líricos, bem, diria eu, fenomenais, fantásticos, né? No sentido de que são coisas que não aconteceriam na vida real, né? Eu pensava que teria um foco aqui grande no realismo, e o Nolan me surpreendeu bastante nesse quesito, porque ao invés daquelas abordagens, por exemplo, ao personagem do Batman, extremamente, né, verossemelhante com a realidade, extremamente cafona, de certa forma, né? Abordar aquele personagem construído na fantasia de uma maneira totalmente real, aqui em Odisseia não temos isso, temos uma irrealidade que sempre se supera. Ou seja, aqui temos vários monstros, principalmente no segundo ato, né, o qual eu estou abordando aqui de início, que contrastam, né, com essa solidão desses homens que estão jogados nessa natureza, essa natureza constituída de deuses, enfim. E é esse embate entre o humano e o natural, e esse natural que pode evocar o mitológico, pode evocar outras coisas fantasiosas, mas ainda assim não deixa de ser natural. Ou seja, isso é uma briga dessas pessoas solitárias com o mundo. É algo bem interessante que o Nolan também coloca muito em seus filmes, né? Interestelar é isso. É um homem brigando contra o naturalismo do universo, esse universo tão grande que deixa o indivíduo minúsculo, literalmente, tamanho menor que o de uma formiga, do tamanho de um átomo.
E é isso que é interessante aqui em A Odisseia, como o Nolan filma essas pessoas que estão juntas, mas que são solitárias, solitárias porque aqui é um mundo animalesco, natural e mágico, né? Mágico no sentido fantasioso mesmo. Tem bicho, tem ciclope, tem essas coisas e o Nolan consegue impor isso sobre essa narrativa muito bem, eu diria. Mas mesmo assim, com esses fatores extremamente positivos, né, esse grau de enfrentamento que o Nolan tem, que eu gostei bastante, né, eu acho que é um simbolismo muito interessante que ele coloca, sobrepõe, né, esse épico que é criado através da emoção de pequenos homens e grandes para uma sociedade, né, apesar desse fator interessante, eu já notei aqui algo que eu não gostei, que perdurou pela obra inteira, a montagem do longa, fica decorrendo entre passado e presente, né? Memórias de certos personagens. Certos personagens, não, memórias de praticamente todos os personagens, né? Um conto do Odisseu. Mas tudo isso tem uma montagem extremamente, diria eu, minúscula, com uma abordagem extremamente brutal, no sentido de que aqui quando um personagem retoma o que é onde a história está caminhando para, afinal é um filme de recontos, né, de recordações daqueles personagens do que foi a guerra, quando isso ocorre, é basicamente o público é transportado sem nenhuma reinvenção, ele somente chega nesse passado, né? Com o virar de cenas, estamos no passado, sem ao menos uma introspecção, alguma coisa desse tipo, algo interessante, não. Parece quase como se uma cena tivesse passado para outra e a história tivesse avançado, né? Algo que eu achei bem cafona também da parte do Nolan. Ele não tenta se jogar uma mistura entre passado e presente, não, ele conta tudo de uma forma tão linear, tão corriqueira, tão rotineira, né, que eu de fato não achei tão interessante assim. Tudo que é construído no épico, né, principalmente esse épico da lembrança de um passado, né, que o Nolan poderia abordar, ele passa como se não fosse nada, né? Eu acho que falta peso nessas cenas do passado, né? O Nolan tenta construir esse épico, mas ele não impõe esse épico sobre essa montagem, que deixa tudo no linear. O presente parece ser o passado e o passado parece ser o presente, né? Talvez até mesmo fosse intencional para mostrar que a guerra não acabou de fato. E eu acho que foi de fato isso que aconteceu, mas eu acho que ainda assim falta esse impacto do épico. O Nolan não transborda esse impacto também, apesar dele estar presente na sua narrativa e até na maneira como ele filma, ele não transporta esse impacto para justamente o que são essas viradas entre passado e presente, né? Tudo fica muito esmero, de certa maneira. Ainda assim, eu posso dizer que eu gostei muito do segundo ato. O segundo ato da obra, de fato, é um dos auges, principalmente essas pequenas narrativas, como eu já disse, né? Aqui temos o Odisseu brigando com certos monstros, enfrentando certos perigos em meio a esse mar vasto, que é filmado em qualidade de IMAX, né? Ah, outra coisa aqui que eu preciso imensuramente comentar também aqui nessa crítica é que eu diria que é quase necessário assistir esse filme em IMAX, o que eu não acho assim tão bom de se falar, né? Mas o Nolan de fato cortou muitas cenas desse filme pro corte usual, né, pro corte normal. Eu assisti em IMAX e eu recomendo aí você também assistir em IMAX, porque eu vi umas cenas que não estão em IMAX e, de fato, eu recomendo muito você assistir em IMAX, principalmente nas configurações dos deuses. Eu vou explicar mais ou menos aqui por que o IMAX é essencial para essa configuração. Bom, os deuses aqui impostos, né, em A Odisseia são essas figuras de natureza, né, como eu já abordei, é esse mundo de naturezas. E os deuses se configuram como a natureza em si. Então, tem certas cenas em que escutamos um trovão, os mares ficam revoltosos, etc. Certas figuras emergem, né, de buracos do chão, lembrando Hades. Enfim, os deuses eles estão nessa semiótica que é imposta a eles, né? Então, ocorreu um raio no céu, é Zeus, enfim. E o IMAX consegue fazer com que o espectador sinta aquele raio em si mesmo, algo muito interessante. Eu acho que a qualidade sonora, né? Muitas pessoas reclamam da qualidade sonora do Nolan em certas outras obras. Eu diria que aqui em A Odisseia está excelente. Nós sentimos o impacto dessa natureza se impondo não somente sobre os personagens, mas sobre nós.
E eu acho que o Nolan fez isso intencionalmente. Afinal, os deuses, eu diria que é uma parte essencial da obra do filme, né? Eu diria que se torna esse meandro, né, entre espectador, personagem e Deus. A partir de toda essa configuração que eu já achei sensacional, um épico que se constrói nas minúcias, né? O som, a batida, como aquilo é incorporado no próprio espectador e como aqueles deuses se mostram, né? Principalmente também as atuações aqui que eu vou abordar, uma atuação brilhante do Matt Damon, que em vez de olhar para esse senso épico, ele é um contraste na própria história, né? O protagonista contrasta com essa história. Afinal, a obra de Homero é uma crítica sobre a guerra, sobre essas instâncias, né? Essas sessões guerreais. E o personagem de Odisseu é a reverberação dessa crítica, de certa forma. Ou aqui o Matt Damon tem uma interpretação bem intimista, algo que eu gostei bastante nessas interpretações que de fato escalam ainda mais o progresso dessa obra, né, que eu vou abordar mais pra frente. Apesar disso, o primeiro e o terceiro ato têm, de fato, alguns defeitos. Eu nem diria defeitos, porque em filme não existem defeitos, mas o primeiro ato aqui de A Odisseia começa com uma longa narração recordando o passado de quem foi Odisseu, mas a partir do ponto de vista do personagem de Tom Holland, Telêmaco, que eu diria que é um grande ponto fraco da obra. Aqui, Telêmaco, esse jovem inexperiente, o Tom Holland tenta se portar como esse jovem, mas ele fica enfadonho, chato. O que era para mostrar um jovem Telêmaco aprendendo, né? Afinal, o Nolan tenta isso. Ele aprendendo minuciosamente a se tornar um homem, né? Então, os seus pontos de virada, coisas assim, viram uma série de recontos que se pendem sempre no Odisseu. Ou seja, Telêmaco não se sustenta na sua própria narrativa, cerca de 40 minutos, 30 minutos de obra, ele acaba sendo somente esse bastião de passagem para o que de fato é interessante, que é essa jornada do Odisseu, esse homem sozinho pelo mundo, travando essa guerra interna contra os deuses, deuses esses que somente são uma enumeração da natureza, né? Aqui, ou seja, temos esse personagem bastião, essa espécie de protagonista que somente vai passar a cena pro Odisseu. Eu acho que, tudo bem, isso de um ponto de vista de montagem poderia até mesmo funcionar, mas também não funciona assim, justamente porque, como eu disse, o longa intercala sem impacto nenhum essas passagens do passado com as do presente. E o Telêmaco aqui é basicamente alguém sem personalidade. Ele é esse jovem que está se construindo, mas ele não é nem rebelde, ele quer proteger muito sua mãe, e ele também não tem nem porte de rei, você não sabe muito bem o que ele é, e logo você percebe, ele não é basicamente nada, ele é esse instrumento de passagem. Aqui não são elucubradas muitas interações com ele, eu diria que ele é esse personagem que é um vínculo entre personagens para ter essa passagem, para termos a construção desse protagonista, um protagonista que é quase uma lenda, né, o Odisseu. Então, justamente temos essas figuras de Telêmaco que, justamente como eu disse, a atuação do Tom Holland é justamente somente essa passagem, sem muita personalidade, sem trejeitos até mesmo. É um jovem se construindo a partir desse mundo, parece que ali, enquanto nós, como espectadores, o vemos, né, o observamos, sem personalidade alguma. Né? Então eu diria que como protagonista, como essa figura de vínculo, o personagem de Tom Holland, o Telêmaco, durante esses 40 minutos iniciais, em que ele é, de fato, uma espécie de protagonista, ele se perde, porque tenta somente recontar o que foi um dia Odisseu, tenta construir essa figura do mito e acaba se retirando, de certa forma, dessa figura de protagonismo, dessa figura de epicidade. Mesmo com esse vínculo de interpretações mais fraco ao seu início, a Odisseia logo retoma esse fator com diversos outros atores. Eu diria que aqui é um destaque diversas atuações, mas principalmente a do Matt Damon, que tem todo esse senso de contraste em relação a esse mundo. É esse personagem que tem os seus trejeitos, né, nos seus trejeitos um olhar vazio, vago. Ele sempre olha para o horizonte, para as belezas desse lugar, que é essa terra, que apesar de o atacar constantemente, né, apesar disso, ele ainda assim gosta muito daqueles cenários, ele vê beleza naquilo e ele percebe que tudo o que ele está passando por não é nada mais, nada menos do que a natureza se revoltando contra alguém que
tem pecados de guerra, que tem a destruição em seu cerne, né? E além dele, além dessa interpretação do Matt Damon do Odisseu, muito bem feita, né? Também temos aqui a da Anne Hathaway, que apesar de ser mais minuciosa, ela trabalha muito bem esse empoderamento feminino, né? A feminilidade como forma de liderança, pensamento na Grécia Antiga, né? Principalmente né, se vinculando à personagem de Zendaya, né? Que é a figura de Atenas, né? É quase como se fosse um contraste, uma persona ao lado da outra, né? Praticamente personagens que se olham muitas vezes ao longo dessa narrativa, né? Eu gostei bastante da interpretação das duas. Temos também o personagem de Robert Pattinson e a sua atuação de Antino, que eu acho que é um grande destaque, por sinal. Robert Pattinson traz aqui para a trama toda uma questão com esse ambiente, toda uma questão que de fato mostra a origem maniqueísta, mas ao mesmo tempo sensata dessa história, né? Afinal, uma história sobre pensamento, eu diria assim, que é a Odisseia, né? Temos esse pensamento anti-guerra, enquanto temos esse personagem do Robert Pattinson que guerreia. Guerreia por quê? Por motivos vagos. Não porque ele é mau, e sim porque ele quer o trono. Porque ele quer o trono, porque ele quer esse status, ele quer ser respeitado, temido, enfim. E ele é esse personagem que é um acúmulo de coisas, de egoísmo, de centralismo. Ele é esse personagem extremamente mesquinho, de certa forma, e totalmente narcisista, e a história o incorpora assim. Ele nunca olha para o horizonte, diferente de Matt Damon, né? Por ele ser a figura antagonista, ele sempre olha para si próprio, principalmente nas ficções do próprio Robert Pattinson, que não aguentam nem ao mesmo olhar os outros personagens dessa trama, e ele sempre se impõe e sempre tem essa presença que confronta diretamente qualquer outro personagem, até mesmo aqueles que apoiam o próprio. Em meio a esses confrontos visuais, batalhas a esmo e esse olhar sempre para a natureza que o Nolan constrói de maneira exímia, que eu diria, uma das maiores assim cinematografias da sua carreira, eu, apesar de tudo isso, achei que tem certos problemas também em seu terceiro ato. Acho que o longa acaba com uma sequência, né, que deixa tudo diminuto. O que era para ser expansivo acaba recaindo, né, porque a sequência final da obra acaba sendo uma série de cenas de ação, por assim dizer, mas cenas de ação que são remetidas a um escuro, tem muitas sombras, tem muito contraste, nem tanto contraste na verdade, tem muitas sombras, porque aqui a luminosidade é tão baixa que eu nem diria que tem contraste. Tem uma série de câmeras tremidas e uma trilha sonora épica, e Nolan constrói o seu grande épico, a cena de fechamento de seu filme, com esse ressoar, né, de câmeras, essa passada de cenas de batalha não tão bem assim elencadas, né, e não tão bem assim filmadas, que aparentam uma cenografia, né, ali meio à deriva, de certa forma, e que de fato minam toda a narrativa construída. Eu não acho que a cena final, essa sequência final de cerca de seus 14 minutos, tenha peso, e o peso da obra tá ali justamente, o fim desse ciclo de ódio de Odisseu, que vai contra aqueles homens que tanto usurpam de suas condições, que querem uma vida cada vez mais gananciosa, enfim. O ciclo ali não está se fechando, isso porque a cena não se conclui, ela é muito vaga. A cena de batalha, a cenografia dela, é tudo muito vago. Aqui só acompanhamos sombras, movimento, câmeras tremidas, sem planos pensados, e uma trilha sonora épica que supostamente conserta, né, essa narrativa. Eu diria que aqui tudo se mina, tudo se nicha, né? O que era um épico acaba decaindo para algo não somente minimalista, mas algo que não pensa o próprio plano do filme, né? Se você for assistir essa cena, eu recomendo você prestar muita atenção no que acontece, inclusive, porque o Nolan de fato não quer mostrar como funciona aquela cena de ação. Ele quer passar por ela com essa música, com essa trilha sonora, e fechou por aí.
eu acho que acaba tudo se recaindo, vira tão íntimo que o Nolan esquece do épico que ele havia construído. Mas enfim, eu também gosto de certas partes do terceiro ato, gosto da conclusão em si, né, os últimos 3 minutos de filme, mas eu acho que a sequência de ação final não é tão bem gravada, inclusive remetendo a certos problemas do Batman Begins, né, de sua carreira, né, quando ele coloca cenas de ação, ele não pensa tanto assim o plano, ele dá uma maneira de escapar das cenas de ação dele, e aqui eu acho que ocorre o mesmo em A Odisseia, infelizmente. Mas ao final, A Odisseia é esse épico de Nolan que sempre se mostra como um épico que vai e vem entre a intimidade e a expansão. Expansão essa do mundo, mas nunca desses homens. Esses homens que estão perdidos, desolados e que ao olhar para a natureza desse mundo se encontram no caos, que é esse lugar que eles estão e conseguem voltar para casa, assim como a jornada de Odisseu é. Mas enfim, eu gostei de Odisseia. Eu achei que tiveram certos elementos que não foram tão aprazíveis para mim e que eu acho que perdem o peso desse épico, dessa epicidade, né, que o Nolan tanto tenta construir. Mas, de fato, outras cenas, o segundo ato, eu achei sensacional em algumas partes de Odisseia, a grandiosidade de Christopher Nolan. Então eu vou colocar aqui para a Odisseia uma nota 6,5 de 10. Sim, eu de fato achei que o longa se mina, ele não sabe muito bem lidar com essa intimidade que ele mesmo propõe, ele sabe muito bem como filmar esses atores, lidando com a sua própria intimidade, mas não sabe como filmar esse ambiente, lidando com esse íntimo, né? O íntimo ele não precisa ser escuro, ele não precisa ser tremido, extremamente, com planos extremamente fechados, o íntimo pode ser aberto. Assim como o Matt Damon demonstra em diversas cenas, né, ao interpretar o Odisseu e seu olhar divagado por esse mundo, por essa realidade que ele vive. Enfim, mas, de fato, outros pontos de Odisseia eu achei sensacionais. Eu acho que, principalmente a cena do Ciclope, ali tá o épico, ali tá a jornada do Odisseu, né? Não se ganha por conhecimento, não se ganha pela força, mas pelo conhecimento. E ali, naquela cena de 15 minutos, tá toda a jornada, né? Temos diversas outras cenas aqui, quando ele conhece Cersei, enfim. A Odisseia é esse épico de grandes escalas que às vezes se mina. Talvez porque Christopher Nolan queira colocar essa intimidade, talvez porque o épico de fato não tenha sido constituído, né? Certas cenas ali poderiam ter tido maiores escalas, mas, enfim, a Odisseia é um longa que se vira entre o épico e esse íntimo dos próprios personagens em relação a essa realidade devastada. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Não, eu espero que você assista. Christopher Nolan é sempre legal de se assistir no cinema, né? Mesmo que você não goste de Christopher Nolan, dê uma chance aí, porque, como eu disse, é legal de se assistir no cinema, sempre checar, né, as condições do filme, o que ele vai fazer, o que não. Às vezes tem superações, às vezes tem quedas, né? Tenet, por exemplo, mas aqui eu diria que é mais um bom de seus filmes. Então já curta, compartilhe, se inscreva, enfim, eu sou o cara da cultura e tchau!